Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Chimarrão com Previdência. Já tô com meu Chima aqui e hoje a gente vai falar então sobre um assunto muito bom para jovens advogados, que é como ganhar dinheiro com parcerias. E hoje eu convidei a doutora Juliana Sendes, então, para a gente conversar sobre essa parceria que pode ser feita entre Previdência e Direito do Trabalho. Então, vamos aguardar aí o pessoal entrar. Olá, doutora Juliana, seja bem-vinda. Vamos colocar aqui os coraçõezinhos na tela para chamar o pessoal. O pessoal tá me perguntando aqui no meu Telegram que horas vai ser. Deixa eu avisar eles que é agora. E deixa eu só avisar aqui, doutora. Vamos lá. Já dei o ok aqui, Ju. Agora tu já vai entrar. Olá, Ah, tudo bom? tudo bem, e você? Tudo bem, seja bem-vinda, doutora Juliana Senges. Deixa eu dar um oi para a doutora Marta. Sejam muito bem-vindas, então, quem vai entrando, coloquem coraçõezinhos na tela para chamar mais gente. E hoje, Ju, na verdade, assim, ó, esse podcast, ele é direcionado para jovens advogados, tá? Ele é direcionado para gente que começou e não sabe o que fazer, pegou a OAB e tá meio perdido, tá meio assim, meu Deus, o que eu faço agora? Então a gente começou essa série, eu comecei essa série justamente para dar um norte, assim, para mostrar para o pessoal que, nossa, dá muito para advogar, para fazer parcerias, para ganhar dinheiro na advocacia, porque tem muita gente que está muito desanimado com a advocacia, que está muito pensando em fazer ou concursos, né, ir para outras áreas. Então, esse podcast ele é direcionado para essas pessoas que precisam de um incentivo aí, precisam saber ter um direcionamento, né, melhor em relação ao direito. Mas conta aí, Ju, qual que é tua área? Te apresenta aí. Realmente dá medo, né? Eu acho que bom, eu sou advogada trabalhista há pouco mais de 10 anos, 10 anos e alguns meses. Essa carinha de criança não entrega, né, aos 10 anos. É, Enfim, aí aos poucos eu vou contando, mas eu acho que dá medo mesmo, porque quando eu estava na faculdade, o grande medo é que eu tinha um professor que falava do sexto ano. O medo vocês têm que ter do sexto ano, não é agora da faculdade. Você tem que ter medo se vocês vão conseguir passar na prova da ordem, você tem que ter medo do próximo ano, quando terminar aqui. Então, a faculdade é fácil, eu quero ver o sexto ano. E ele falava isso demais, e eu ficava pensando, gente. E primeiro, quando ele falou sexto ano, né, o pessoal da minha turma ficou assim, gente, mas que sexto ano isso tá falando? Mais um ano? E aí, quando eu me formei, que é verdade, né? Quando a gente termina a faculdade e realmente passa na ordem, que você vê a dificuldade que é, porque você acha que, eu sou advogado, você é autônomo, mas não é isso que acontece, pelo menos com a maioria das pessoas, né? Eu acho que a gente acaba não sendo preparado na faculdade para entrar no mundo do empreendedorismo, porque na verdade nós somos empreendedores, nós somos pessoas autônomas que depois que a gente pega a carteira da ordem, a gente fica meio desesperado, meio, meu Deus, o que eu faço? Porque a gente não sabe abrir empresa, a gente não sabe o que a OAB nos oferece ali, a parte de sociedade individual dos advogados. Quando eu olhei assim, gente, o que é sociedade individual? Como assim? Sociedade não é duas pessoas ou mais? Então, assim, a gente começa a ver que é um mundo diferente, é um mundo à parte depois que a gente se forma com essa questão do empreendedorismo, com essa questão, inclusive, do marketing, como é que a gente vai captar cliente, como é que a gente vai ter cliente se a gente recém se formou e ninguém nos conhece, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe de onde eu vim, quem é aquela menina na fila do pão. Então, sabe, a gente às vezes com carinha de nova, porque muita gente se forma com 22, 23, 24 anos, aquela carinha ali de nenê ainda. Então,
a gente fica mega perdido. E é interessante, Ju, a gente falar sobre essas parcerias. Com certeza eu te trouxe como advogado trabalhista para dizer que, nossa, dá muito certo fazer parcerias entre advogados trabalhistas e previdenciários. Mas eu quero que tu conte para nós como é que foi a tua trajetória, como é que foi o teu início na advocacia. Então, o que que aconteceu comigo? Eu tinha justamente a mentalidade do terminei a faculdade, estou desempregado, né? Não, eu não Hum? tinha a mentalidade de. E isso foi até pouco tempo atrás, tá? Não tem muito tempo. Eu não tinha a Aham. mentalidade de que eu era uma profissional autônoma e aí eu iria captar cliente. Eu achava que era muito difícil. De fato, é muito difícil, mas eu achava que sim, não tinha como. E daí eu terminei a faculdade, eu era estagiária de um sindicato. E no sindicato, aonde eu estagiava, era por prova. Então, os advogados que estavam lá faziam prova, era um excelente lugar para trabalhar, então ninguém saía de lá. Uhum. Não, 5 meses antes de eu me formar, abriu uma prova, mas eu não podia fazer porque eu tinha, o requisito era que já estivesse formado. Passado isso, tive que sair do sindicato, me vi desempregada, consegui um emprego num contencioso de massa civil. Sim, Nossa. aquele contencioso de massa para ganhar R$ 1.200. Isso há 10 anos atrás, os R$ 1.200 era pouco, porque o piso da categoria na época era 1.800 e eu ganhava R$ 1.200. Eu tinha carteira assinada e tudo, mas assim, era horrível, era horrível. E aí eu fiquei lá um tempo, aí eu fui para uma empresa, aí eu fui trabalhar numa empresa com direito internacional do trabalho, que era assim, tinha toda a questão de visto de trabalho para o Brasil, só que dali no meio eu comecei a enveredar para uma parte de consultoria, porque aí queriam saber sobre o contrato de trabalho de estrangeiro, se podia assinar a carteira, como é que fazia. E ali eu comecei a ter um flerte com o trabalhista. Aí eu esqueci de falar, na faculdade eu fui monitora de direito do trabalho também, tinha aula de prática jurídica. Aí eu fui fazer prática jurídica de trabalhista porque recebia bolsa. Falei, ah, eu vou, Uhum. porque ganhar bolsa eu vou. Aí meus Sim. pais pagaram minha faculdade, mas mesmo assim, né, era uma ajuda. Eu falei, eu vou pegar a bolsa. E aí eu já tinha aquela coisa de direito do trabalho, tinha dado uma aula ou outra na faculdade, né, por causa da monitoria. Fiz a prova da ordem em direito do trabalho. Eu gostava de direito do trabalho, mas eu não trabalhava com isso. E aí eu tive voltei um pouquinho para a área. Aí nessa empresa trabalhava muito com expatriado e era uma área de petróleo e gás. Fui fazer pós-graduação em petróleo, gás e energia. Fui embora Nossa, fazer. Fui fazer isso lá em 2012. Aí fui fazer pós-graduação de petróleo, gás e energia. Ok. Trabalhei lá um tempo e tudo, tentei abrir uma empresa, não deu certo, não, não, não. Aí fui trabalhar num sindicato. Trabalhei nesse sindicato quase 4 anos. Aí fui para a área trabalhista mesmo do sindicato. Aí eu via o direito do trabalho, processo mesmo, aí tinha atendimento, consultoria e etc. E era muito legal, era muito, assim, porque eu tive contato com todo tipo de situação no sindicato, óbvio que era de uma categoria, mas era todo tipo de situação, assim, era técnico de enfermagem, então, assim, tinha a questão da pessoa se furar com agulha, tinha a questão da aposentadoria, apesar de eu não fazer, a gente tinha que fazer, porque eu estava no sindicato, então tinha que resolver. E aí fiquei lá por 4 anos, e hoje em dia eu sou advogada autônoma, sou sócia do escritório, e é isso. Aí, mais ou menos há uns 2 anos que eu comecei a desenvolver essa mentalidade do dinheiro, de querer ganhar dinheiro e querer a advocacia autônoma e achar que, não é nem achar, é ter certeza que com a advocacia autônoma eu vou ganhar muito mais dinheiro do que com um concurso público, por exemplo. Porque as sim. pessoas falam assim, na faculdade, né? Ah, vou fazer concurso, que o concurso. De fato, o concurso no primeiro momento, ali, se eu tivesse estudado quando eu estava na casa dos meus pais, né?
concurso público, ele te dá um retorno mais rápido. Você se esforça, você Pela vai passar. ele vai te dar uma segurança, na verdade, mas é uma segurança que ela tem um limite, ela vai te limitar naquele serviço, porque tu só vai poder. O concurso, não que ele seja ruim, eu sempre digo assim: quem quer concurso, vai fundo, vai que é só estudar. Mas quando a gente sabe, quando a gente vê os resultados da advocacia, é muito interessante a gente falar que isso dá certo, porque na verdade a única exclusiva pessoa que vai saber se vai dar certo ou não somos nós mesmos, né? A gente que vai ter que ir atrás, a gente que vai ter que fazer estratégias, aí criar estratégias para ganhar dinheiro em cima de uma área, numa área específica, né? É importante que tu falou também. Olha só, gente, deixa eu dar um beijo, mandar um beijo aqui pro pessoal, Tainá, boa noite, o João Gente, Luiz. meu marido tá contando aqui a história, ele botou aqui assim, casou com um menino adorável e meu filho tá assistindo a live. Meu filho tem 3 anos, tá assistindo a live, tá meu pai, minha mãe, todo mundo passando por aqui. A Tainá, ela tem a página Juridicando na Rede, não sei se você conhece, e assim, Não. ela é sensacional. Além de fazer diversas lives, ela é muito engajada com a advocacia também. Mas assim, eu acho que essa mentalidade, ela não vem da faculdade. É, ponto um, né? Não deveria ser ter algum tipo de, nem que fosse seletiva, alguma coisa como se vender na advocacia. O que está agora, né? Que um monte de gente está lançando curso e etc. sobre isso. Eu acho que deveria sim, porque a grande verdade é que eu perdi 8 anos achando que eu deveria ser empregada. E 8 anos pensando aquela coisa se eu deveria ter feito concurso público. Acho que eu vou fazer. Acho que eu vou estudar para concurso público. Eu passei 8 anos vivendo isso. E, na verdade, eu não tenho nenhum perfil para concurso público. Seja para sentar e ficar estudando, porque é uma doação sem fim, admiro quem fica sentado estudando horas, seja pelo perfil de estar sempre presa no mesmo lugar. Mas a verdade é que quem está iniciando a advocacia precisa ou resolveu iniciar depois de muito tempo, como foi o meu caso, precisa realmente de um apoio, de uma pessoa que possa segurar as pontas, porque senão não tem condição. A gente vê na internet as pessoas postando, né? Fechei o cliente tal, fiz isso, fiz aquilo outro. Fala, gente, eu vivo isso. Então, para a pessoa não se comparar, porque, em geral, ou não é verdade, ou essa pessoa já está na advocacia há muitos anos e por isso está acontecendo isso. Porque a verdade é que você não é que como se você um dia acordasse e virasse um profissional de ponta com 100 clientes e clientes pagando mensal. Não é isso que acontece. Então, acho que o que acontece é que ao longo do tempo você vai desenvolvendo a mentalidade de que ganhar dinheiro não é errado, como você deve ganhar dinheiro e aos trancos e barrancos você vai aprendendo a precificar. Por muitas vezes eu cobrei errado e saiu mais caro do que seria, ou eu cobrei muito e achei que a pessoa não fosse fechar e fechou. Então, assim, com o tempo você aprende quanto vale. Com o tempo você aprende também que aquela dúvida você não deve tirar porque é o seu tempo, é o seu estudo. Às vezes é muito fácil para você tirar a dúvida. Às vezes até de um colega. Eu tive uma colega advogada que assim, ela tirava um monte de dúvida comigo. No final ela fechava o cliente e eu ficava assim, nada. Gente, e aí aos poucos a gente aprende a justamente sim, a entender o que é só o que você está ajudando um colega, porque se você não atua na área trabalhista, ou no meu caso, eu não atuo no previdenciário, eu sei o básico. O advogado trabalhista ele precisa entender o básico, até porque na hora de fazer uma reclamação trabalhista, se você não souber o básico, você vai acabar prejudicando o seu cliente. Com Mas assim, certeza. faz um acordo sem vínculo. Tem advogado que não sabe nem isso. É advogado trabalhista e não consegue entender o que é isso. Para explicar para o cliente. Olha, não vai contar.
É uma coisa que parece básica, mas tem gente que não sabe. Então, assim, você precisa saber o básico. Mas eu, como advogado trabalhista, não adianta eu chegar para você e falar assim, Glaucio, quero tirar uma dúvida com você. Você vai, me tira a dúvida, me fala tudo. Vamos lá, então vou, pego o cliente sozinho. Ninguém ganha sozinho. É muito melhor eu falar para você assim, eu tô com o cliente assim, assim, eu não sei conduzir essa situação. Vamos fazer uma parceria? Agora com o online, né? Você mora em Alegrete. Eu vou chegar para você, às vezes precisa estar no físico, eu chegar para você e falar assim, olha, eu não mexo com previdenciário, você mexe, eu faço as diligências, a gente vê um valor de parceria, mas eu faço as diligências, você me orienta? Ah, vamos embora. Eu Perfeito. acredito que é uma coisa pequena, né? Não, e assim, Ju, o que que eu ia complementando essa tua fala, eu acho muito importante a gente falar sobre parcerias, porque no início, principalmente no início, a gente precisa de parcerias. Porque até parcerias, assim, para conversar sobre direito. Esse podcast também é um pouco para conversar, porque às vezes a gente não tem com quem conversar sobre o dia a dia, sobre, sabe aquela coisa que, ai, aconteceu uma coisa que agora eu preciso contar para alguém. Daí tu, às vezes, no início, tu não tem pessoas de confiança ou assim, colegas que tu possa abrir a tua vida ali no profissional. Olha só, ganhei essa causa. A gente não pode falar isso aqui nos perfis. A gente tem o nosso código de ética, inclusive é muito importante a gente saber exatamente o que pode postar, o que não pode postar, porque nós podemos sim fazer marketing. Né? A gente pode fazer o marketing, na verdade, a gente deve fazer o marketing, só que o marketing respeitando o código de ética. Então, às vezes, a gente não tem com quem conversar sobre, sei lá, como é que eu vou fazer aqui uma ciência com renúncia de prazo, que eu faço bastante aqui no EPROC. Isso era uma coisa que eu não sabia fazer. Eu não sabia que tinha essa possibilidade. Isso lá no início, quando eu me formei, eu falei, gente, eu preciso fazer petição para isso aqui, o que eu faço? E daí uma colega minha lá de Santiago disse, não, Lau, você clica aqui, coloca ciência com renúncia de prazo e só protocola. Não precisa nem peticionar nada. Então, assim, coisinhas básicas, sabe, Ju, que a gente, nossa, meu Deus, isso muda a vida, né? Dá uma celeridade ali no dia a dia. E essas parcerias, elas são muito importantes porque, por exemplo, que nem tu falaste, eu faço previdenciário. E eu acho muito importante a gente achar um nicho específico. Porque não tem como abraçar o mundo, não tem como fazer tudo, não tem como tu estudar. É humanamente impossível a pessoa estudar tudo que tem no direito. Então, quando eu vejo uma plaquinha assim, advogado trabalhista, civil, penal, militar, eu fico, gente, como é que aquela pessoa faz? Não existe, sabe? Não tem Não, como eu tu acho fazer. assim, para pai e mãe, marido também, tá? Para pai e mãe, você vai dar seu jeito. Você vai fazer até criminal, você vai dar seu jeito, vai dar uma estudada, vai procurar saber, vai perguntar para um amigo, vai falar, não, é que para meu pai e para Ele pai e quer mãe curso. você acaba dando um jeito. Mas É, verdade. a verdade é que eu acredito que quem faz tudo não faz nada. Você não tem condição de dizer que você é especialista em divórcio e você também é especialista em previdenciário. Uma área não conversa com a outra, não tem condição. É diferente de, lógico, previdenciário e trabalhista, eles conversam. Eu conheço advogados trabalhistas que também atuam no previdenciário e atuam bem em ambos. Mas, por óbvio, para mim, quem atua em tudo não consegue fazer nada direito, não tem condição. Eu penso isso, até porque, assim, acabou de ter a reforma previdenciária e etc. Eu não vi nada disso. Aí saiu um MP atrás da outra Eu, trabalhista. Como é que e eu eu vou vou te... olhar do previdenciário? E por isso não Não, não existe. tem como. Não tem. Não, e eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu tava falando, eu te falei hoje, antes da gente entrar pra esse podcast, eu tava falando com a Ju, e eu falei pra ela o seguinte: eu tava fazendo, eu no início, Ju, eu pegava trabalhista também, eu era trabalhista patronal, sempre fui da área patronal ali eu tenho 3 anos e meio de advocacia, mas meu primeiro ano foi aquele faz tudo, sabe? Foi aquele que eu vou fazer da vida, então eu fazia pra ver o que eu ia gostar, o que eu ia me adaptar, o que eu ia, né, enfim. E peguei algumas trabalhistas para fazer com um parceiro, com uma pessoa especialista em trabalho. E daí acabei
tô ainda com alguns processos remanescentes aí do jeito do trabalho. Daí hoje eu tava fazendo uma impugnação num cálculo e eu pensei, gente, o que, que eu vou fazer com esse cálculo? Daí comecei a lembrar que na sentença trabalhista, por eu fazer a revisão da FGTS, eu lembrei que existe uma decisão do STJ, aliás, do STF, que o cálculo trabalhista ele tem que ser em cima da Selic, não do TR, porque a taxa referencial não é, ela é incondicional, segundo o STF. Então eu lembrei porque eu faço a revisão da FGTS em função né, das áreas das revisões previdenciárias e acabei fazendo esse cálculo sozinha, porque eu digo, não, é só colocar a Selic aqui, colocar 1% ao mês. Mas assim, eu fiz porque realmente eu trabalho na área previdenciária todos os dias, faço esses cálculos de revisão. Mas é muito difícil saber fazer cálculo previdenciário e cálculo trabalhista. Então, ou tu faz um ou tu faz outro, porque nossa, eu acho muito difícil a área trabalhista, assim, eu Não acho faço muito cálculo. detalhe, é muito detalhe mesmo, os Eu cálculos. faço assim, por exemplo, o cálculo, né? Agora, para você entrar em equação, você precisa dar um valor, assim, né, para os pedidos. Mas não Uhum, precisa ser líquido. Não precisa ser líquido, não. Não precisa ser juntar o cálculo e etc. Então, você precisa ter uma noção. Se for uma uhum. coisa simples, né? Ah, não, sei lá, hora extra, se for muita hora extra, aí eu não faço. Mas se for coisas simples, até faço. Ou então para fazer um acordo, ter uma noção. Mas outro dia eu fiz uma ação que era. Eu atuo muito mais para reclamada, mas eu tenho reclamantes pontuais, assim, poucos. Aí eu fiz uma ação para uma reclamante que era. Ela estava pedindo vínculo e equiparação salarial. Ela tinha trabalhado no local por 20 anos. Só que a Nossa. equiparação, etc., era dos últimos 5. Mas imagina, vínculo, porque aí tinha toda a questão de fundo de garantia, INSS, nananana. Por mais que o trabalhista não vá ter o INSS, né? Assim, tinha tudo isso e mais o valor de equiparação. Então, se equiparasse, ainda tinha que pagar aquele. Ah, não tinha como. E era uma diferença muito grande. Foi para o computador. Eu falei: olha, vamos entrar com a ação, mas eu preciso mandar para o computador. A ação deu Uhum. assim, 100 mil. Não tinha como Nossa, fazer esse cálculo. Assim, simples assim, eu não tinha como fazer esse cálculo. Então, sim. Não, com não, certeza. é muito difícil eu fazer. E empresa, eles mandam mesmo para o contador. Você Uhum. eu tenho uma parceria com o contador, já mando direto para o contador. Aí eu falo para a empresa, na hora que a gente faz contrato, já coloco no contrato dizendo que o contador o valor é de responsabilidade da empresa, explico mais ou menos quanto é o valor do contador que eu trabalho. Existem empresas que já têm até, quando a empresa é um pouco maior, ela já tem até contrato com o contador e você manda para o contador dela. Que E interessante. a única coisa é que realmente tem que ficar muito atento com o valor não é nem o valor em si, é se o que está na sentença, no acórdão, né, o que ficou decidido realmente está no cálculo, se ele está Uhum. discriminado, tem que passar um olho, porque acontece muito, às vezes falta uma multa, ou a taxa, ou a correção está errada, tem que dar uma olhada, entendeu? Não pode Com deixar certeza. também, né? Mas o Não, cálculo mesmo não passa. sabe que hoje no cálculo, quando eu olhei o cálculo que a outra parte colocou, falei, nossa, isso aqui tá errado, porque o meu cálculo deu o dobro, só pra te ter uma noção. E eu peguei o cálculo básico ali do que eu coloquei na inicial e do que tá na sentença, assim, simplesmente comparei o que foi decidido e o que eu coloquei na inicial para colocar o cálculo básico e depois colocar a Selic em cima 1% ao mês. Mas como é importante a gente saber não só fazer a petição, não só fazer todo o trâmite do processo, mas ficar muito atento na sentença, porque tu pode perder aí quanto dinheiro só lá no cálculo, né? Até, Ju, eu fiz um curso muito bacana com a doutora Heloísa. O arroba dela é Siga Elo. Ela dá só do direito previdenciário, cálculo do direito previdenciário. Ela ensina cálculo. E esse é também um Vou trabalho que nós anotar.
É, e esse é também um trabalho que nós, advogados, podemos fazer, podemos prestar para outros advogados, que é os cálculos, cálculo trabalhista, cálculo previdenciário. Isso vários advogados fazem. Eu andei assim pesquisando e algumas pessoas começaram assim a oferecer cálculo para os colegas para justamente ter uma renda no início da advocacia. Claro, tem que gostar de cálculo, né? Tem que ter aquele feeling ali com cálculo, mas é uma prestação de serviço também que a gente pode fazer, que a gente pode prestar para outros colegas. Então, o cálculo ali que tu cobra. Entendendo, é porque, por exemplo, no meu caso, eu não sei mexer em planilhas e tal, mas a pessoa sabendo mexer em planilhas e etc., você vai fazer. Eu acho que, não querendo desmerecer, mas acho que a gente tem que estar atento ao que vai ser aplicado, tem que fazer com bastante atenção e ver o que vai ser aplicado, né? Não desmerecendo, até porque eu não faço. Mas o direito está sendo aplicado, os valores de correção para planilhar. Eu acho que depois que a pessoa tem isso planilhado e faz com atenção, talvez, eu estou supondo, não seja tão difícil, né? Não sei, e realmente é um nicho, né? Eu acho que quando a pessoa se forma, ou o jovem advogado, ou o advogado que começou a trabalhar autonomamente, ele tem muito medo. Medo, Sim, se você não tiver. Primeiro, assim, a pessoa que não tem alguém que possa segurar as pontas, ela primeiro não tem como. Então, ou ela tenta colocar a advocacia dela além do escritório que ela trabalha, ou da empresa, alguma coisa assim, ou acaba não fazendo. E aí tem muito medo. Medo de errar no processo, medo de fazer alguma coisa errada, medo de não saber fazer aquilo. E esse medo não é só de quem é jovem, não. Às vezes, quem já atua há muito tempo, às vezes atua há muito tempo no trabalhista. E aí o cliente chega e fala assim, puxa, mas estou passando aqui previdenciária, você não faz, não? E fica com medo de perder o cliente e aí quer pegar. E aí, ou faz errado, ou tem que ter uma parceria para não fazer é, errado. E eu acho que, assim, além disso, da parceria, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu, graças a Deus, eu nunca tive problema com parceria. Tá errado, mas eu nunca fiz um contrato de parceria. Sempre foi de boa. Eu conheço a pessoa, confiei na pessoa, faço, deu tudo certo. Mas eu conheço muitos colegas que tiveram problemas com parcerias porque indicaram um cliente, às vezes até uma. Porque tem a parceria e tem a indicação, né? São coisas diferentes. uhum. Quer que eu explique? É bom, né, Hum, para o pessoal. fala A indicação, você vai simplesmente pegar e dar o cartão para a pessoa, para o cliente, e falar assim: olha, toma aqui, esse aqui é o cartão do fulano, vai lá. Se você quiser fazer com ele, eu indico ele é bom advogado, eu gosto dele. A parceria, você vai pegar o seu cliente pela mão e vai falar assim: olha, eu conheço o advogado assim, assim, sim, eu trabalho junto com ele, é meu parceiro. Eu vou passar a mão no telefone e vou te ligar. Vou falar, doutora Góssio, eu estou com um cliente assim, assim, assim. Eu gostaria de que a gente fizesse uma parceria e tal. Não, não, não. Ah, vamos fechar determinada porcentagem, vamos. E aí nós atenderemos o cliente juntos ou não, mas já fica claro para o cliente que eu estou trabalhando junto com você, ainda que eu, Juliana, não coloque a mão no processo. O meu rosto ainda está junto. Então, assim, sim, tem muita gente que acaba recebendo pela indicação também, né? Indica, mas recebe. Eu tenho amigos que me indicam clientes, mas cobram uma porcentagem ao final da ação. Ah, se você ganhar ação, me passa 5%. Não é um valor expressivo, mas é um valor que a pessoa indicou e dali ela recebe um valor, entendeu? uhum. Não, e é E isso interessante é interessante, sim. Desculpa. porque, não, eu ia comentar porque é o seguinte, as parcerias, tem muita gente que não faz parceria com medo de perder cliente. Mas eu penso bem o contrário, eu acho que a gente tem que fazer a parceria justamente para manter os clientes, para conseguir, porque assim, se tu não sabe fazer aquele trabalho, tu não vai fazer. A gente tem, no início, a gente tem que entender que a gente não pode pegar tudo.
que a gente não pode abraçar tudo. Às vezes a gente quer ajudar a pessoa, a gente quer auxiliar, porque tá vendo que é alguma coisa muito extrema, que é alguma coisa, sei lá, serviço escravo, alguma coisa. Mas eu não sou da trabalhista, eu não vou pegar, porque eu posso prejudicar aquela pessoa. Então, eu vou falar com alguém que é especialista. E isso é importante a gente saber no início, porque lá no início eu não sabia diferenciar isso. Eu queria ajudar todo mundo, eu queria atender todo mundo, eu queria ver o que eu podia ajudar. E acabei pegando umas. Olha, João, as coisas assim, sabe aquelas histórias de comprar um carro e não pagar, e vender o carro, e daí não recebeu o carro que não pagou. Aí tu fica assim, gente, o que essa pessoa fez? E daí tu, sabe, daí tu senta assim, recém-formado, e claro, nosso escritório vai lhe auxiliar nisso. E daí tu faz um contrato ali que tu não sabe nem o que tu vai cobrar com aquilo, daquilo ali, entra com a ação, pede. Então, assim, é muito importante primeiro a gente saber o que está fazendo, qual que é a área de atuação e saber com quem fazer parcerias, porque, gente, é muito importante. Eu peguei uma ação criminal uma vez que eu fui ameaçada dentro do fórum. Tipo assim, a pessoa, um cara gigante, tamanho de uma porta, tava me ameaçando de morte lá dentro do fórum. Então eu fico, gente, por que eu fiz isso? Sabe quando tu fica assim, tu quer ajudar, tu quer, mas cara, não é a tua área. Então, Gente, eu peguei da minha área. Nesse sentido, eu sempre tive muito medo. Uma coisa que eu fiz errado, e eu aconselho, assim, quem for ouvir depois do podcast, quem tá online, é o seguinte, não tenha medo, assim, de falar para exatamente todo mundo que você conhece, todo mundo, que você é advogado, que você é advogado, que você se formou, que não tenha medo de fazer isso, porque eu tive muito medo e eu ficava assim, não, eu trabalho em empresa, eu não pego processo, não. E engraçado, assim, amigos que me conhecem, amigos, assim, 10 anos, me conheceram, eu nem fazia faculdade. Hoje em dia, que vem o Instagram, eu falando no Instagram, live, alguma coisa assim, falam assim, nossa, que legal, você começou a trabalhar, né? como Aí eu, assim? mas como assim eu comecei a trabalhar? Pô, você não ficava em casa, ou não estudava, ou não fazia não sei o quê. Eu não, óbvio, eu sempre trabalhei. Mas é engraçado, o Instagram hoje é uma porta para as pessoas te verem. Só que eu acho esse erro foi meu de lá atrás, não tem falado repetidas vezes. E como eu trabalhava em empresa, eu tinha um salário, eu ficava naquilo assim, eu tenho meu salário, então eu não atuava. Mas no Uhum. final, acaba que eu atuava, só que preciso dos outros. No final, eu Sim. viro as costas fora, eu tenho a experiência, mas eu não tenho cliente. Então, isso é complicado. Eu acho que o ideal é você falar exatamente para todo mundo que você advoga. Ainda que seja, né, que é o ideal numa determinada área. Agora eu acho que está na moda essa questão de nicho. Você tem que escolher um nicho. Você tem que, não sei o quê. Calma. Acho que a pessoa primeiro precisa escolher. Vou atuar em previdenciário? Então, vou atuar em previdenciário. Mas vou atuar em quê? Previdenciário, em tudo de previdenciário. Não adianta. Aí, aos poucos, acho que dentro vai começar a se identificar, né? Meu pai está falando aqui, que sempre falou isso para mim. E é verdade. Eu resolvi processo, meu pai, civil, que eu já atuava em trabalhista, eu resolvi questão civil de acidente de carro. Aí, uma outra vez, uma questão de um Nada. município. Oi, tudo bem, doutor Fred? Eu assisti essa live. Ele tava Muito legal. boa, né? E eu fui para outro município para ver um processo, um negócio de tributário para o meu pai. Gente, por isso que eu falo, né? Pai, a gente resolve qualquer coisa. E É verdade. ali eu percebi que eu não precisava ter medo. No meu caso, que eu respiro trabalhista, eu atuo trabalhista, ter medo de nada. Então, eu acho que a autoridade que as pessoas às vezes têm medo, né? Aquela coisa, ela aos poucos é construída, a segurança aos poucos é construída. Ninguém vai chegar, abrir a primeira live e falar perfeitamente. A sua primeira live vai ser horrível. A segunda É, live vai ser um pouquinho melhor. E assim sucessivamente. A minha primeira live foi horrível. Você não pode ter medo de botar a sua cara e ir embora.
É que a gente tem que começar, né, Ju? A gente tem que perder o medo, porque o medo ele sempre vai travar. O medo em qualquer área da vida. Se tu tiver medo, tu vai ficar travada. Então, o medo de advogado, tu vai ficar travado, o medo de fazer live, o medo de se expor como advogada, de falar que tu é advogada, porque eu sempre digo assim, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer depois que pegar a OAB é se sentir advogado. Porque a gente não se sente advogado. A gente se sente ainda lá com o All-Star, o jeans, a camiseta de banda e, gente, o que que eu sou agora? Mas eu, pelo menos, Eu fiz uma foto de roqueira. então, eu me senti assim, eu tava lá, gente, agora eu tô com a carteira da OAB, eu preciso comprar blazer, eu preciso comprar salto alto, o que que eu vou fazer da minha vida? E a gente precisa primeiro, o que eu penso, assim, o que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes que são advogados, porque eu também tenho clientes advogados, que primeiro a gente tem que se sentir advogado, se colocar numa personagem profissional, uma personagem que eu digo ser um profissional, passar uma imagem profissional para outra pessoa, porque só assim tu vai começar a construir a tua profissão, tu vai começar a construir a tua trajetória profissional, porque enquanto tu ficar naquele pensamento, eu recém me formei, eu acho que eu vou fazer concurso, eu não sei o que eu vou fazer, tu não vai construir a tua pessoa, a tua personalidade de advogado. E isso é muito importante quando eu vi que realmente isso fazia diferença, que é se olhar no espelho como uma advogada, que é chegar nos lugares e as pessoas falarem, olha, aquela ali é uma advogada. Isso não é uma questão de roupa ou de carro, é uma questão de se sentir, sabe? Não interessa o que tu tá usando, não interessa. É uma questão vibracional, de energia, de saber que digamos, uma posição, um posicionamento profissional. E eu acho que isso é a virada de chave para o jovem advogado. É o posicionamento. Tu pode ter uma semana, duas, um mês de advocacia, mas se tu chegar no fórum como um advogado, se chegar nos lugares como um advogado, a posição, a questão de postura mesmo profissional, eu acho que isso que vai dar a diferença para a construção do profissional. Eu acho que complementando, na verdade não é nem complementando, é dando só uma pincelada no que você falou, se não é só, né, se ver como advogado, é escolher ser advogado. Você não é advogado, é assim, as pessoas em geral, a grande maioria, né, faz a faculdade para fazer concurso público, ou então, eu vou fazer direito que eu tô meio perdido, mas aí eu não quero fazer administração que eu não gosto de cálculo. E aí é você escolher. Eu sou advogado porque eu quero ser advogado. Ser juiz é legal, ser auditor fiscal do trabalho é legal. Há várias profissões, é muito legal, é muito interessante se a pessoa se esforçou, estudou, não sei o quê. Mas você olhar advogados que você admira e o olho brilhar, mas o juiz ele recebe o salário e tal. Gente, um advogado bem-sucedido, antigo na profissão, recebe muito mais do que um juiz mensalmente, muito mais. É porque, às vezes, hoje, para o advogado que é empregado e recebe ali R$ 3.000 por mês, quando muito, porque quando muito, é muito difícil perceber isso. Só que tem advogado que recebe R$ 100.000 por mês. E parece difícil alcançar, mas se você não se entender e não escolher ser advogado, você nunca vai atingir esse patamar. A visualização é muito importante, né, Ju? A gente se visualizar ganhando grandes processos, visualizar fazendo grandes processos, porque no início a gente tem muito medo de pegar, por exemplo, esse teu processo de 700 mil. Nossa, imagina uma sucumbência disso se eu tiver. Daí tu fica assim, gente, eu não vou fazer isso, sabe? Então, Não é. assim, Eu falei para ela, eu falei, olha, se você perder a ação, pode ser que tenha que pagar honorários advocativos. Eu expliquei. Ela, não, doutora, eu estou com a senhora foi muito bem recomendada e vamos fazer. Aí eu, tudo bem. Mas deixei bem claro que poderia acontecer, mas dá medo? Dá medo? Não, dá.
certeza. E é importante nesse caso a gente ficar com medo, porque a gente também tem que saber ser responsável por aqueles processos de grande porte, né? Saber o que falar para o cliente, saber como falar. Olha, se caso a gente perder, que nem essas revisões FGTS que eu estou fazendo, para todos os clientes que eu pego, eu falo: olha, isso aqui não é certo. O STF ainda tem que decidir, então não é uma causa ganha. Esse valor é assim, eu explico detalhadamente, sabe, como é que funciona um processo de revisão. Então, nesses casos que o STF não decidiu ainda. Então, a gente tem que entender que não é só um cliente que vai te contratar. Ele é uma vida que a gente está lidando, que pode ser que ele perca patrimônio dependendo da atuação. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, né, na questão da atuação na advocacia, por isso que dá medo. Eu vejo muito as pessoas falando assim, que meu advogado sumiu. Porque a falta de comunicação do advogado com o cliente. E às vezes demora para responder, ou não é uma ação assim. Eu tenho uma cliente que já tem muitos anos, porque sabe aquela velha ação do ganhou e não levou? A empresa está em recuperação judicial, então eu tive que me habilitar no empresarial e etc., por causa da recuperação judicial. Então é uma ação que está demorando. E às vezes eu telefono para ela, eu não tenho nada para falar, mas o telefone, hoje, vezes que eu falo assim, de 3 em 3 meses eu dou uma ligada. Falo, dona Fulana, tudo bom com a senhora? Olha, sua ação, eu tô aqui, tô olhando. Não, minha filha, não tem problema. Tá tudo bem. Ela é muito tranquila, mas eu acho importante, de tempos em tempos, então, falar com a pessoa, Cara, olha, tá tudo bem, porque é aquela pessoa que ela te escolheu. Ela poderia ter escolhido 1 milhão de outros advogados, quiçá mais, né? Entre muito mais. E sim. ela escolheu você. Se ela te escolheu, eu acho que ela merece um mínimo de atenção. Às vezes você não vai ligar todo dia, mas também liga de vez em quando. Olha, tem um fundamento aqui. Não é nada relevante, não, mas eu acho que a pessoa se sente mais tranquila, porque o que pra gente é dia a dia, para aquela pessoa vai resolver a vida dela. Ou tem uma coisa muito emocional envolvida, trabalhou muitos anos no lugar. No seu caso, que lida com aposentadoria também, a vida da pessoa e tá demorando, às vezes, o processo dela, e ela quer saber por que que tá demorando, ela tá contando com aquele dinheiro. E aí Tá. o advogado some, não dá uma explicação, não fala nada, né? Isso é muito importante tu ter trazido esse tema para nós, porque isso é recorrente. Isso é uma coisa comum. Infelizmente, isso é comum dos advogados não darem um retorno para os clientes. Então, nesse caso, eu recomendo fazer uma lista. Não custa ter uma lista de pessoas de processos que têm ativos, de pessoas que estão ali ainda em andamento. Com o telefone, eu não sei se tu usa algum aplicativo para isso. Eu tenho minha planilha de Excel mesmo que eu faço isso. E faço porque a gente precisa dar esse retorno, a gente precisa avisar as pessoas de qualquer andamento, qualquer. E às vezes é difícil ligar quando a gente perde, né? Às vezes a gente, putz, perdemos um. E perder é normal, gente. Perder isso no início, para mim, era muito difícil, sabe? Nossa, perdi uma ação, que coisa chata. Mas aí depois tu vai analisar, não, né? Perder é algo que infelizmente vai acontecer eventualmente na nossa profissão. Então, a gente tem que ter essa noção também de que a gente vai perder processos, perder no sentido de não ganhar aquela ação ou não ser totalmente procedente, né? Ser ali parcialmente procedente, enfim. E a gente vai ter sucumbência, uma hora ou outra, vai ter sucumbência para os nossos clientes, vai ter eventuais reclamações na OAB. Não sei se já teve um cliente meu que foi me denunciar na OAB porque eu recebi o valor da. Olha só que loucura. O valor que é para o advogado da sucumbência ali do processo trabalhista. E daí ele foi na OAB Ele não reclamar e conseguiu entender, né? ele não Ele não entendeu. entendeu.
Isso, e daí eu tive que levar o contrato lá, mas claro que a OAB super entendeu aquela questão, mas eu só mandei o contrato para eles verem ali e a sentença e tudo mais. Mas assim, a gente não sabe o que pode acontecer na vida de um advogado, então a gente fica meio assustada. Quando a OAB me ligou me falando que eu tinha uma denúncia, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E daí era isso, sabe? Era uma coisa assim que a pessoa, eu expliquei, enfim. E ganhei o processo, foi um processo grande até, e ele ficou muito chateado porque eu tinha recebido valores além dos que ele tinha me Além, pago. né? Tipo, o que que ela É, tá citando que não tinha que receber, né? Meu pai exatamente. tá aqui falando que todas as ações que eu fiz pra ele, eu ganhei todas. Eu ainda não perdi totalmente nenhuma ação pelo autor, pelo reclamante. Ainda não Uhum. aconteceu. Já perdi pedidos, né, comum, mas assim, totalmente ainda não. Pela reclamada, né, infelizmente, às vezes o cliente fala assim, olha, doutora, eu não eu não tenho nada, não tenho nada, eu não tenho recibo do pagamento, eu não tenho não sei o que, eu não tenho nada. É. Ok, Acontece. Não aí tem o que como fazer. isso? Aí eu falo assim, mas sem nada, não tem um papel de pão, não tem nada. Olha, o que eu tenho aqui, eu acho que não recebi, não. Eu me manda, porque eu vou olhar e vou analisar e vou ver se por acaso eu consigo, assim, fazer alguma coisa. Normalmente não dá Sim. pra fazer nada, não, mas eu peço pra mandar, né? Porque Mas eu, na verdade, nas trabalhistas que eu fiz, todas elas eu fechei acordo. Eu sou muito boa nos acordos. E eu acho ai, que a que gente é. tem que ser flexível, sabe? Eu acho que, como eu era patronal, eu sempre via que a outra parte tinha direito de fato. Então a gente tem que ser realista, sabe? Não dá para simplesmente, não tem direito, vou até o fim, vou negar tudo. Eu acho que tem que ter uma certa empatia e uma certa dose de realidade, né, nos casos trabalhistas. Então, eu sempre consegui fazer acordos, bons acordos, com todos os meus processos trabalhistas. Esse que eu fiz a impugnação hoje foi um caso bem assim atípico do meu dia a dia, mas que também eu ganhei, foi porque atípico porque eu estava na parte do reclamante, então estava defendendo o reclamante, então foi atípico, mas foi interessante. E a gente tem que saber lidar com esse tipo de perda, se a gente perde ou não, mas por isso que eu gostava muito de ir para a linha do acordo. O acordo trabalhista sempre as duas partes vão ganhar. Eu sempre penso assim, sabe? Os E é dois vão mais ganhar. rápido, né? É assim, agora na pandemia, engraçado, eu entrei com uma reclamação trabalhista para uma pessoa, um conhecido. Eu acabo entrando reclamação, eu acabo entrando para conhecidos. E aí ele era negócio de doença do trabalho, porque pegou Covid no início quando começou. Bom, aí que a empresa não forneceu máscara, não deu aquela coisa toda assistência, porque ele pegou lá em março, ficou internado, aí ele foi demitido, mas aí ele teria aquela estabilidade, porque ele ficou afastado mais de não sei quanto tempo. Entrei com a ação, mas eu vou falar a verdade, eu entrei com a ação porque ele era conhecido. Falei, não é que eu fechei um acordo, mas Olha eu só. não, eu ia assim, às vésperas do Natal. E Nossa. eu não acreditava, não achava que ia dar em nada, porque ao longo do. Eu entrei com a ação assim em julho. Ao longo Uhum. do que foi acontecendo, foi cada vez mais foi confirmando que não seria, né, a doença do. Eu falei, meu Deus, mas fechei o acordo. Eu acho que a empresa ficou com medo, o advogado era muito gente boa, e fechei o Uhum. acordo. O rapaz ficou feliz da vida. E foi assim, eu acho que o acordo ele é para todo mundo, porque, óbvio, se tivesse discutido, eu estaria discutindo, talvez não tivesse ganhado, e a empresa talvez tivesse perdido muito mais. Então, acho que foi bom para as duas partes, né? E outra coisa que eu ia te perguntar, Ju, essa questão de parceria, já que a gente está falando de parceria trabalhista e previdenciária. Por exemplo, eu vejo um grande nicho dentro das parcerias que são as averbações das
sentenças trabalhistas lá no INSS, porque não é automático. Né? Muita gente não sabe que toda a sentença trabalhista ali que foi reconhecido o vínculo e a pessoa e a empresa vai lá e paga o FGTS, paga ali, reconhece, né? Tem o reconhecimento do labor ali. Ele não vai lá para o INSS. A pessoa tem que ir lá averbar. E muita gente se aposenta sem saber disso, sem ter averbado isso. Então, esse é um. Aconteceu uma vez, eu não sabia. Ó, você acabou de me falar. Aconteceu uma vez, quando eu entrei no sindicato, tinham feito um reconhecimento. Olha isso. O acordo foi reconhecimento de vínculo empregatício, e no final falava que o pagamento dos valores seria por verbas indenizatórias, mas reconheceu o vínculo. Uhum. E a pessoa queria se aposentar e ela não conseguia, porque o INSS falava que não tinha nada. E realmente não foi enviado ofício, não teve nada, e ficou naquilo do reconhecimento de vínculo, mas verbas indenizatórias. Bom, aí eu entrei com uma ação contra o INSS, isso foi pelo sindicato, entrei com uma ação contra o INSS, dizendo que era papel do INSS fazer esse tipo de verificação e que se foi reconhecido o vínculo, ela estava com a carteira assinada com tudo, que o INSS tinha que reconhecer o tempo de serviço dessa pessoa. Saí do sindicato, como essa ação foi um filhinho, né, que eu fiquei acompanhando e depois ela conseguiu se aposentar. É o que é gratificante, né? Que às vezes a gente pensa também no financeiro e etc. Essa senhora me telefonou, eu já tinha saído de lá, tinha uns 3 anos, ela me telefonou e me agradeceu, falou que conseguiu se aposentar. Porque quando eu entrei lá, ela ainda estava, e um jogava pro outro e ninguém conseguia resolver. Aí vieram assim, falando assim, agora você é advogado trabalhista daqui do sindicato, toma. Aí eu não sabia o que fazer, fiz isso, deu certo. Mas talvez se eu tivesse uma assessoria, um advogado previdenciarista, tivesse resolvido muito mais fácil, né? Exatamente, porque a gente faz o pedido, porque assim, se tá reconhecido, tá lá na carteira na CTPS, né? Tá assinada. Então é só averbar, independente de o empregador ter pago ou não a previdência. Olha que interessante, porque isso daí sim é um fator que o INSS vai cobrar do empregador depois. Isso aí não interessa para fins previdenciários. Para aquela pessoa que trabalhou de fato, que tem uma sentença trabalhista, que está ali no vínculo na CTPS, escrito, assinado, que trabalhou de tal a tal data, obrigatoriamente o INSS tem que reconhecer. Só se houver indício de fraude na CTPS, daí sim o INSS pode pedir algum outro documento, pode pedir, enfim, alguma prova a mais, né, que aquela pessoa trabalhou. Mas eu aposentei uma pessoa, Ju, agora faz, sei lá, acho que faz uns 2 anos, final de 2019. Foi muito interessante, porque eu olhei para a carteira dela. Falei, nossa, já tem tempo. Sabe aquela carteira perfeitinha? Eu tinha idade de tempo, entrei no INSS e não tinha recolhimento de 10 anos. 10 anos sem recolhimento de INSS. Entrei com pedido administrativo, não foi nem com uma ação. Coloquei lá o dispositivo da Instrução Normativa 77 de 2015, que fala justamente isso, que o INSS é obrigado a reconhecer esse vínculo, independente de pagamento de recolhimento previdenciário, e aposentei ela. E saiu em 2 meses, ela estava aposentada. E ela não precisou apresentar a documentação nesse caso. Porque caso, assim, já aconteceu comigo mesmo, Juliana, que não sumiram contribuições minhas. Eu trabalhava, toda empresa que eu trabalhei, que eu tinha, na época eu tinha carteira assinada, eu olhava para ver se eu estava sendo feito recolhimento, né? Uhum. E aí eu saí da empresa, tava ok, tirei o extrato e guardei. Eu não me lembro, mas eu acho que não tinha essa coisa online. Tirei, fui no INSS, tirei e guardei. Passado um tempo, passado muito tempo, trabalhei em outro lugar, fui lá no INSS. Não, aí eu tirei online, que já tinha online. Aí, assim, esse lugar que eu tinha acabado de sair não tinha feito quase contribuição nenhuma. Então, eu tinha que resolver essa questão. Aí, eu fui lá. E o lugar que eu tinha
trabalhado, que eu tinha os comprovantes, não tinha mais, tinha sumido. Sumido totalmente. Aí eu cheguei no INSS e falei, olha só, mas sumiu. Ele, não deve, não sumiu nada, moça. Você que não deve ter visto e deve ter achado que você trabalhava lá e que tinha recolhimento. A empresa não deve ter recolhido nada. Aí eu, não, senhor, eu tenho papel. Aí, infelizmente, esse servidor foi altamente grosso comigo. Saí de lá, fui na casa da minha mãe, nem morava na minha mãe, mas peguei os papéis, eu falei, aqui, moço, aqui. Tá E aqui, aí trabalhei. eles colocaram o período de volta, porque eu tinha o comprovante, mas eu tinha carteira assinada também, né, direitinho. E o outro lugar que eu trabalhei, eles também reconheceram. Mas, assim, eu nunca tinha visto isso, de ter a contribuição e ela sumir, né, porque não Não, foi você não recolheu. para te ver, assim, muita gente me pergunta, tá, mas para que serve o advogado previdenciário se está tudo lá no INSS, está tudo lá certinho? E eu vou te dizer o seguinte, Ju, assim, ó, 90%, tá? Não é nem 50%, é 90% dos CNIs que eu baixo, que é ali a certidão de o cadastro de informações sociais que tem ali no INSS, que é onde está as contribuições sociais, onde está toda a contribuição que o empregador efetuou. 90% tá errado, tá? Então, assim, tem que cuidar muito. A pessoa que vai se aposentar, que vai pedir algum benefício, alguma coisa, tem que cuidar muito isso. Porque tempo militar nunca tem, tempo militar tem que averbar. Tem vários períodos, assim, tempo rural tem que averbar, período que tu foi aluno aprendiz, jovem aprendiz, tem um monte de coisinha que dá para averbar e que ninguém fala, ninguém sabe, ninguém nunca sabe. Daí vamos lá se aposentar e falar: eu não vou numa advogada, eu vou lá no INSS porque eu não vou pagar advogado. Aí chega lá e se aposenta com um valor muito menor do que deveria, porque faltou alguma coisa ali, alguma contribuição que não estava ali, faltou alguma informação, faltou alguma coisa que ou o INSS errou o cálculo, isso acontece também, o INSS errar cálculo de RMI, de renda mensal inicial. Então, por isso que é importante o profissional para fazer essa análise na aposentadoria, para fazer essa análise. E essa parceria trabalhista é muito importante justamente por isso, porque muitos advogados trabalhistas não sabem que não é automático essa contribuição feita lá na sentença para as informações do cadastro do cadastro de informações sociais daquela pessoa. Então, o direito do trabalho e o direito previdenciário ele está interligado. Né? São direitos sociais, são direitos da dignidade da pessoa humana, são direitos assim com pilares muito fortes, e a gente tem que estar sempre fazendo essas parcerias justamente para aprender um com o outro, né? Para trocar ideias e para também ganhar dinheiro com isso, porque dá para ganhar dinheiro com averbações de CNIS, dá para ganhar dinheiro com trabalhistas, com requerimentos ali trabalhistas por causa de algum problema no INSS que não foi reconhecido o vínculo, daí tem que ter um advogado trabalhista. Então, são N coisas que é muito importante ter aí uma pessoa de confiança para fazer essa parceria. Então, o direito previdenciário, o direito do trabalho andam juntos, não adianta. Muita gente me telefona, começa a falar de previdenciário, eu falo, calma. Ué, mas você não é advogado trabalhista? Aí eu, sim, mas calma. Aí eu começo a explicar e etc. Só queria dar uma pausa para agradecer a doutora Samantha. Ela é advogada, ela trabalha para um cliente meu. Na verdade, ela é minha cliente direta, né? Então, obrigada pela live. E, enfim, é muita, muita coisa, assim, a pessoa acha que é a mesma coisa, que direito do trabalho e direito previdenciário é a mesma coisa, porque tá ali com a carteira de trabalho, então vamos resolver. E muito advogado acha também que se ele faz A, ele faz B, e não é assim. A gente Não é? precisa realmente contar com os colegas e fazer a parceria. Se você não conhece bem o colega, ou até se conhece, né? Porque faz o contrato de parceria, fecha com o colega. Eu acho que agora, com esse meio online, nada impede que eu, no Rio de Janeiro, faça com você que está aí e vamos trabalhando assim, até porque somos advogados, o impulsionar a gente consegue fazer, né?
Por mais que eu não faça a peça, eu consigo impulsionar. Então, acho que é importante, sim, e agora o online ele veio para aproximar, né? Olha só esse depoimento da Samantha. Seu trabalho é exemplar. Viu só? Você tá mudando a vida da empresa. Que bacana, coisa boa escutar isso, né, Ju? Que Poxa, legal. muito bom, muito bom. Hã? Já, já é sete h Acabou? 17 A gente já tem 1 minuto. Vamos fazer o final aqui desse podcast live para eu já passar lá para o Spotify, que o pessoal vai poder escutar nós a hora que quiser, a hora que estiver indo para academia, estiver no banho, estiver no carro, dá para escutar o Spotify. E essa é a ideia, de trocar ideias com advogados para justamente ajudar outros advogados. Sim, sim. Eu quero te agradecer muito pelo convite. Foi ótimo. Fico muito feliz mesmo de poder passar pro pessoal sobre essa questão das parcerias, sobre o medo, né, do início da advocacia. Acho que todos nós temos medo, mas é isso, é falar para todo mundo que você é advogado. Se tiver medo, fecha uma parceria com um colega, às vezes até da mesma área, que te ajude nesse início, porque ninguém ninguém é feliz sozinho, né? Então, é isso. Te agradeço muito o convite, gostei demais. Então tá, Ju, eu que agradeço. E vamos combinar mais vezes, vamos tomar mais chimarrão juntas. Vou ter que te ensinar a fazer um chimarrão. É Fazer... mesmo, porque na casa da minha mãe tem eu não sei como chama, mas tem um caneco de chimarrão. Cuia, tem uma cuia dessa. Mas não sei fazer, não. Mas tem a cuia lá. Então tá, na próxima tu aprende a fazer um chimarrão e a gente bate mais um papo bacana aí sobre direito do trabalho e direito previdenciário. Ju, muito obrigada pela tua participação. Já vou subir para o Spotify o nosso bate-papo e grande beijo aí para todo mundo que nos acompanhou. Tchau, tchau.